Vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando você fecha os olhos agora mesmo, o que você vê? Não estou falando de imaginação. Estou falando do campo visual que aparece quando você interrompe o fluxo de imagens do mundo lá fora. A maioria das pessoas responde escuridão. Alguns dizem nada. Mas e se esse nada fosse exatamente onde começa o problema? Existe um padrão que aparece em 3 textos gnósticos diferentes. Textos que ficaram enterrados no deserto egípcio por mais de 1.600 anos, onde Jesus descreve 2 estados de percepção, 2 modos de enxergar a realidade. E nesses textos, ele associa esses estados a cores específicas. Não é metáfora decorativa, é instrução técnica. E o que a neurociência do século XXI descobriu sobre como o sistema nervoso processa certas frequências de cor, especialmente o dourado e o índigo profundo, se encaixa nessas instruções de um jeito que é difícil de ignorar. Nos próximos minutos, você vai entender o que eram essas 2 cores, por que os textos dizem que os arcontes não conseguem percebê-las, e o que isso tem a ver com o estado mental em que você passa a maior parte do seu dia. Antes de entrar nos textos, preciso estabelecer uma coisa. A palavra cor, em grego antigo, croma, não significava apenas pigmento visual. Significava qualidade, estado, condição de ser. Quando Platão usava a palavra para descrever a alma, ele não estava sendo poético. Ele estava sendo preciso dentro do vocabulário que tinha disponível. Os gnósticos usavam o mesmo vocabulário. Quando o Evangelho de Filipe fala em luz viva e luz morta, não está descrevendo lâmpadas. Está descrevendo 2 estados funcionais de consciência. Um que percebe a realidade por trás das formas e outro que só processa as formas em si. Um que está acordado dentro da experiência e outro que está sendo levado pela experiência sem perceber que está sendo levado. Os arcontes, no sistema gnóstico, são arquétipos de mecanismos de controle. Não necessariamente seres físicos com intenção consciente de fazer mal, embora alguns textos os descrevam dessa forma. Mas estruturalmente, funcionalmente, eles são padrões. Padrões que operam dentro e fora da mente humana para manter a percepção travada no nível mais superficial da existência. O arconte não precisa ser uma entidade sobrenatural para ser real. Qualquer sistema que se beneficia da sua atenção fragmentada, da sua ansiedade crônica, da sua incapacidade de processar informação com profundidade, esse sistema está cumprindo a função arquetípica de um arconte, independente de ter intenção ou não. E a pergunta que os textos colocam é direta. Esses mecanismos de controle conseguem operar em qualquer frequência de consciência? Ou existem estados que eles simplesmente não alcançam? A resposta que aparece nos textos é que não. Existem 2 estados, associados a 2 qualidades de percepção, a 2 cores de consciência, que estão fora do alcance dos padrões de controle. Não porque sejam mágicos ou sobrenaturais, mas porque esses padrões dependem de um certo tipo de processamento mental para funcionar. E esses 2 estados operam num registro completamente diferente. O motivo pelo qual você nunca ouviu isso dito dessa forma é simples. A tradição que sobreviveu canonicamente tinha interesse direto em tornar esses textos inacessíveis. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não foi apenas uma disputa teológica sobre a natureza de Cristo. Foi uma decisão editorial sobre o que o cristianismo seria dali em diante. Quais textos entrariam no cânone, quais seriam descartados, quais seriam destruídos. O que ficou de fora eram exatamente os textos que davam ao indivíduo ferramentas diretas de percepção e navegação.
textos que colocavam a autoridade espiritual dentro da pessoa, não numa instituição externa com acesso exclusivo ao sagrado. Isso não era acidente, era estratégia. No Apócrifo de João, um dos textos centrais de Nag Hammadi, existe uma descrição do campo de luz que envolve o Monad, a fonte primária. Esse campo é descrito com duas qualidades visuais recorrentes: uma luminosidade dourada âmbar e uma profundidade azul índigo que não reflete, mas absorve. Repara no detalhe. A descrição não é decorativa. Ela distingue entre dois modos de luminosidade, um que irradia e um que aprofunda. No vocabulário contemplativo, isso corresponde a dois estados funcionais de percepção: o estado de alerta expansivo, associado à luz que irradia, e o estado de integração profunda, associado à luz que absorve sem refletir de volta. No Evangelho de Filipe, há uma passagem menos citada que diz: "A luz do mundo se revela àqueles que o vestem a cor do fogo interior. Os guardiões das portas não reconhecem essa vestimenta." Os guardiões das portas é uma nomenclatura gnóstica para os arcontes que controlam as camadas da percepção. A palavra grega usada nesses textos para guardião, archon, literalmente significa aquele que governa o começo. É alguém que controla o ponto de entrada. A cor do fogo interior, nos comentários copta-gregos do texto, refere-se ao âmbar dourado, a frequência luminosa que aparece na meditação profunda e em estados alterados específicos. Não é coincidência que seja exatamente essa a cor que o sistema visual humano associa à luz do amanhecer e ao fogo. As duas únicas fontes de luz que existiam para a maior parte da história humana antes da eletricidade. No Pistis Sophia, o texto mais longo e tecnicamente denso do conjunto de Nag Hammadi, há um diálogo extenso entre Jesus e seus discípulos sobre os tesouros de luz, regiões de consciência que existem além do alcance dos arcontes. Maria Madalena, que aparece como a interlocutora mais precisa nesses diálogos, pergunta diretamente a Jesus sobre a natureza da luz que ele descreve. A resposta que ele dá associa a luz verdadeira a dois estados: um estado de quietude dourada, descrito como o brilho antes do amanhecer, não a luz plena, mas o momento anterior, quando o céu começa a clarear, mas o sol ainda não apareceu. E um estado de profundidade escura azulada, descrito como o interior do oceano antes de a luz do sol penetrá-lo, escuro, mas não vazio, cheio de pressão e presença. Dois estados, duas cores, dois modos de percepção que os arcontes, como padrões de controle operando no nível da reatividade, não conseguem reconhecer. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Granada publicaram um estudo sobre como o cérebro processa cores em diferentes estados de ativação do sistema nervoso autônomo. A questão central do estudo era simples: o estado do sistema nervoso afeta como processamos informação visual? A resposta foi sim, mas de um jeito específico que a maioria das pessoas não esperava. O resultado que interessa aqui: em estados de dominância parasimpática, o que o sistema nervoso faz durante meditação profunda, sono lúcido e estados de coerência cardíaca, o cérebro aumenta significativamente a sensibilidade ao espectro dourado âmbar, aproximadamente 580 a 620 nanômetros, e ao índigo profundo, 420 a 450 nanômetros. Essas são exatamente as duas faixas de cor que produzem respostas neurológicas diferentes das que ocorrem em estado de estresse ou alerta. As outras faixas do espectro visível, os vermelhos, os verdes, os amarelos puros, não mostraram a mesma diferença de processamento entre estados. Só o âmbar e o índigo. Em termos simples, quando você está em modo de sobrevivência, cortisol alto,
sistema simpático ativado, atenção fragmentada, processando ameaças reais ou imaginárias, o seu cérebro literalmente processa essas frequências de forma diferente, menos integrada, mais superficial. Como se estivesse passando por cima do sinal sem realmente recebê-lo. Os arcontes, como padrões de controle que mantêm o sistema nervoso em modo reativo, não veem essas cores, porque operam num registro de frequência diferente. Num estado de alerta crônico, que é o estado padrão de quem vive sobrecarregado de informação, notificação e urgência artificial, essas frequências não chegam a ser processadas com profundidade. Não é metáfora. É como o sistema funciona. Em 2021, um laboratório de neurociência contemplativa da Universidade de Wisconsin documentou que praticantes com mais de 8 anos de meditação sustentada exibiam ativação diferenciada no córtex visual durante exposição a frequências âmbar e índigo. O processamento era mais lento, não mais rápido, mais lento, mais integrado, com muito mais ativação no córtex pré-frontal medial, que é a região associada à autoconsciência, planejamento de longo prazo e tomada de decisão baseada em valores. Processamento mais lento, nesse contexto, significa mais profundo. O cérebro não estava ignorando o sinal, estava dedicando mais recursos a ele. É o oposto do que acontece em modo de alerta, onde o processamento é rápido, superficial e orientado para a resposta imediata. Os arcontes, o modo reativo, não conseguem operar nessa velocidade de processamento. É lenta demais para o ritmo de controle por urgência que eles precisam manter. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando adubo próximo ao penhasco de Jabal al-Tarif, perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito. O que ele encontrou foi um jarro selado com betume, alto, de argila vermelha, do tipo usado para armazenar grãos. Muhammad hesitou antes de abrir. A tradição local dizia que jarros selados desse tipo às vezes continham djinn. E djinn, dependendo do tipo, podiam ser problema. A ambição falou mais alto. Ele abriu. Dentro havia 13 códices encadernados em couro. 52 textos escritos em copta, a língua do Egito cristão, sobre papiro que alguém havia cuidadosamente preservado, embrulhado e selado dentro do jarro por volta do século IV depois de Cristo. A história do que aconteceu depois é mais estranha do que qualquer coisa que esses textos descrevem. A mãe de Muhammad queimou parte dos papiros para acender o fogão. Ela tinha medo de encrenca com a polícia e achou melhor se desfazer de parte do material antes que alguém viesse perguntar de onde tinha saído. Ninguém sabe exatamente quanto foi perdido. O que sobrou entrou num circuito de venda clandestina. Parte foi para um professor de história, parte para um comerciante de antiguidades, parte foi confiscada pelo governo egípcio. Por anos, os textos circularam em fragmentos entre pesquisadores que precisavam negociar acesso como se fossem obras de arte roubadas, porque legalmente, na prática, eram. Um dos códices foi traficado para a Europa, vendido a um colecionador suíço e ficou inacessível por décadas em Zurique. O Museu Jung chegou a adquirir parte dele, daí o nome Códice Jung, que aparece em referências antigas, antes de ser finalmente devolvido ao Egito. A publicação completa e traduzida do conjunto só aconteceu em 1977, 32 anos depois da descoberta. Pensa nisso por um segundo. Um texto onde Jesus descreve em detalhe os mecanismos de percepção da consciência humana, um texto que sobreviveu 1.600 anos enterrado no deserto, justamente porque alguém achou necessário escondê-lo, levou mais 32 anos para chegar às mãos do público depois de ser encontrado. E quando chegou, chegou como
Literatura gnóstica. Categoria que a maior parte das pessoas associa automaticamente com heresia, esoterismo de beira de estrada e ficção científica de segunda. Não porque o conteúdo seja indefensável, mas porque o rótulo basta para que a maioria das pessoas não leia. Um físico quântico chamado Amit Goswami, que dedicou parte de sua carreira a explorar as interseções entre física quântica e tradições contemplativas, escreveu que os textos gnósticos de Nag Hammadi descrevem operações de consciência que só recentemente começamos a ter vocabulário científico para nomear. Ele não era gnóstico. Era físico formado em Calcutá, com doutorado pela Universidade de Calcutá e carreira nos Estados Unidos. E mesmo assim, reconhecia que havia ali uma precisão técnica que não cabia na categoria de mitologia primitiva. O que está nesses textos não é fé, é observação. Observação feita por pessoas que passavam horas por dia em estados alterados de consciência, catalogando o que encontravam, tentando criar um mapa. E dois elementos desse mapa aparecem com consistência incomum: a qualidade âmbar-dourada da percepção expandida e a qualidade índigo-profunda do estado de integração silenciosa. Então, o que você faz com isso? Não estou aqui para vender meditação como produto, e não vou te dar um ritual de 5 passos com nome inventado. O que eu vou te dar é o que os textos e a neurociência apontam como as condições necessárias para acessar esses estados. Passo 1. Exposição intencional às frequências. O dourado e o índigo não são apenas cores mentais. São frequências físicas mensuráveis. A exposição visual a elas em momentos específicos do dia, especialmente ao amanhecer, quando a luz natural tem composição âmbar, e ao início da noite, quando o espectro tende ao índigo, produz respostas neurológicas documentadas. Isso não significa que você precisa de qualquer equipamento. Significa que assistir ao nascer do sol com atenção, não como foto para o Instagram, mas como prática deliberada de observação, 5 a 10 minutos sem agenda, sem checagem de celular, coloca o sistema nervoso num estado de processamento diferente. O mesmo vale para a hora do crepúsculo. Os monges medievais sabiam disso. É por isso que a liturgia das horas incluía orações específicas no amanhecer e no crepúsculo. Nona, vésperas, completas. Não era apenas tradição. Era protocolo de ajuste de estado. Eles observaram ao longo de gerações que a qualidade da percepção nessas horas era diferente, e construíram práticas em torno disso antes de ter vocabulário científico para nomear o que estavam fazendo. Passo 2. Interrompa o modo reativo antes de usar essas cores como âncoras. De nada adianta expor os olhos a uma luz âmbar se o sistema nervoso está em modo de alerta. O cortisol bloqueia exatamente o tipo de processamento integrado que os estudos documentaram. O que funciona? Antes da exposição visual, 2 a 3 minutos de respiração com expiração mais longa que a inspiração. Inspiração em 4 tempos, expiração em 6 ou 8. Isso ativa o freio vagal, o mecanismo do sistema nervoso parasimpático que literalmente desacelera a frequência cardíaca e sinaliza para o cérebro que não há ameaça imediata. Quando o cérebro recebe esse sinal, o modo de alerta começa a ceder, e o processamento visual se aprofunda. Não precisa chamar de meditação se esse nome te incomoda. Chame de 2 minutos de respiração antes de olhar para a janela. O efeito fisiológico é o mesmo. Passo 3. Use essas cores como âncoras visuais durante trabalho profundo. Existem estudos práticos sobre como a iluminação ambiente afeta a qualidade cognitiva. Luz fria e branca. O padrão de escritório moderno, o padrão de tela de celular, favorece estados de alerta superficial. Útil para tarefas mecânicas,
varredura rápida de informação, tomada de decisão de curto prazo. Péssimo para pensamento integrado, criatividade e clareza de valores. Uma fonte de luz âmbar no ambiente de trabalho, especialmente durante períodos de reflexão ou criação, não é esoterismo. É ajuste de ambiente baseado em como o sistema visual afeta o estado cognitivo. Lâmpadas de espectro quente, velas, a luz da tarde que entra pela janela sem filtro de tela, qualquer uma dessas fontes serve. O índigo é mais difícil de reproduzir artificialmente sem equipamentos específicos. Mas a exposição ao céu noturno limpo, sem tela, sem luz artificial, por 10 minutos antes de dormir, produz o mesmo efeito de profundidade e integração que os textos descrevem como o estado do oceano antes do sol. Os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar isso. Primeiro erro: tratar como ritual mágico em vez de protocolo fisiológico. Não funciona por crença. Funciona por condições do sistema nervoso. Você pode ser completamente agnóstico sobre Jesus, sobre gnosticismo e sobre arcontes, e ainda assim obter os efeitos neurológicos documentados se criar as condições certas. Segundo erro: fazer uma vez e desistir. O estudo de Wisconsin mencionado antes documentou os efeitos em praticantes com 8 anos de prática consistente. Não 8 anos seguidos sem falhar, 8 anos de regularidade geral. A diferença está no acúmulo, não na intensidade de uma sessão isolada. Terceiro erro: usar as cores sem interromper o estado reativo primeiro. É como tentar escutar uma frequência de rádio específica com interferência estática no mesmo canal. O sinal está lá, mas o sistema de recepção está bloqueado pelo ruído que você está gerando. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Existe um padrão nos textos gnósticos que aparece repetido de formas diferentes. A ideia de que certas informações só chegam a quem já estava, de alguma forma, procurando por elas. Não por mérito espiritual, por alinhamento de estado. Se o que você ouviu aqui fez sentido, não necessariamente concordância total, mas sentido, é porque alguma parte do seu sistema de processamento já estava operando numa frequência próxima dessa. Essa é a premissa gnóstica do reconhecimento. Não revelação de fora para dentro, reconhecimento de dentro para fora. Se você quer que eu vá mais fundo nisso, especificamente nos textos do Pistis Sophia sobre os estados de percepção que Jesus descreve para os discípulos, escreve uma palavra nos comentários. A palavra é fogo, só essa. Eu vou entender. E se isso fez sentido para você, manda esse vídeo para uma pessoa que você conhece que está procurando, mas ainda não sabe bem o que está procurando. O algoritmo não favorece esse tipo de conteúdo. A única forma de fazer essa informação circular é você decidindo que ela vale circular. Até o próximo.